Compartilhar para vencer concursos públicos. Aqui João Carlos Espíndola com mais 5 questões da Lei 8.112 de 90 para o concurso do INSS. Lei essa que foi trazida aí no último edital do INSS como conteúdo à parte do edital, apesar de fazer parte, da matéria de direito administrativo. Caiu na banca Quadrix 2019, técnico em tecnologia da informação. Muitos são os conceitos encontrados nos autores modernos de direito administrativo. Alguns levam em conta apenas as atividades administrativas em si mesmas, outros preferem dar relevo aos fins desejados pelo Estado. Em nosso entender, porém, o direito administrativo, com a evolução que o vem impulsionando contemporaneamente, há de focar-se em 2 tipos fundamentais de relações jurídicas. Uma de caráter interno, que existe entre as pessoas administrativas e entre os órgãos que as compõem, outra de caráter externo, que se forma entre o Estado e a coletividade em geral. José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 2018, São Paulo, Atlas, 32ª edição. Eu li esse texto aqui, pessoal, mas acredite, para resolver uma questão dessa aqui na prova, você não precisava ter lido esse texto. Eu só li para mostrar isso. Olha aqui, ó. Olha o item para ser julgado. Chefes do Poder Executivo, como o Presidente da República, os governadores e os prefeitos, não são considerados como agentes públicos. Está errado, né? O conceito de agente público ele é amplo e engloba, claro, o chefe do Poder Executivo, os governadores, os prefeitos, vereadores, etc. Aqui falou que não, que eles não são considerados agentes públicos, uma vez que são detentores de mandato eletivo. Tá vendo? Nem precisava ter lido esse texto. Esse texto enorme aí é só para a pessoa perder tempo na prova. Eu li de propósito. Vamos para frente. Quadrix 2019. Olha o tamanho do textão de novo aqui. Ó. Como nós já sabemos, nós não vamos ler. É ou não é verdade? Vamos ler lá na frente lá. Repetiu a pergunta, tá errado, ó. Chefes do Poder Executivo, como o Presidente da República, tal e tal, não são considerados agentes públicos. Vamos lá. Com base na lei e na jurisprudência dos tribunais superiores. Olha, com base na lei e na jurisprudência. Quadrix 2018, CODAB, DF, Analista, Direito e Legislação. A exemplo das demais potenciais nulidades, o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar exige a demonstração de prejuízo à defesa para que ocorra a invalidação do procedimento. Olha, eu nem sei de fato aqui essa resposta, mas baseado no processo civil, quando eu estava estudando aí para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá fala que se de um ato processual não houve prejuízo para uma das partes, aquela parte não pode alegar a nulidade. A parte só pode alegar a nulidade se houve prejuízo. Aqui eu vou dizer que a resposta está correta baseado nisso, porque fala, a exemplo das demais potenciais nulidades, o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar exige a demonstração de prejuízo para a defesa, para que ocorra a invalidação do procedimento. Eu vou dizer que a questão está certa justamente por isso. Porque se de um ato não houve o prejuízo, não tem do que se levantar o incidente aí de invalidação do procedimento, não é verdade? Questão 9 aqui, porque eu estava respondendo a partir da questão 6, eu estava respondendo a partir da questão 6, porque eu já tinha respondido a 1, 2, 3, 4 e 5 em outro vídeo. Questão 9. Com a conclusão do processo administrativo disciplinar contra um servidor público federal, detentor de cargo em comissão, junto a determinado Tribunal Regional Eleitoral, o servidor foi apenado com a destituição do seu cargo. Veja, CESP 2017, TRE Tocantins, analista judiciário. Com a conclusão do processo administrativo disciplinar contra um servidor público federal, detentor de cargo em comissão, detentor de cargo em comissão. Ele foi apenado, tá? Ele foi apenado com a destituição do seu cargo. Vamos lá. Nessa situação hipotética, a penalidade deverá ser aplicada pelo, destituição do seu cargo. A destituição do cargo, pessoal, ela equivale também aí à demissão, à cassação da aposentadoria,
quando a pessoa perde a função de confiança, né? Esqueci o nome agora, né? Destituição do cargo. Acho que a destituição também, né? Da função de confiança, me ajuda aí. Tá, essas penalidades aí mais graves, tipo demissão, destituição de cargo, incomissão, função de confiança, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, grava isso, são aplicadas pelos presidentes ou procurador-geral da República. Grava isso. São aplicadas pelos presidentes. Mas lembra que tem a ver com respectivo poder. Ora, essa pessoa aqui, ela foi apenada com a destituição do seu cargo. E ela pertencia a qual órgão, né? Ela pertencia aqui, olha, ao Tribunal Regional Eleitoral. Tá aqui, Tribunal Regional Eleitoral. Quem é que vai aplicar essa penalidade? É o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é? É o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E se fosse do TRF, seria o presidente do TRF, né? Então não é a autoridade que fez a nomeação, né? Não é a autoridade administrativa de hierarquia imediatamente inferior ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, muito menos o chefe da repartição, que fala na letra D, e não é o presidente da República, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É ele que vai aplicar. Nossa, aqui vacilei legal, hein? Deixa eu ler aqui. Contra um servidor público federal detentor de cargo. É verdade. Que vacilo. É verdade, pessoal. E aí, pessoal, é aquele bom e velho quá. Peço desculpas, pessoal. Peço 1 milhão de desculpas, na verdade. Mas é vivendo e aprendendo, por isso que é bom resolver questões, porque agora eu não vou esquecer disso aqui, né? Fiz uma pesquisa aqui, pausei o vídeo, né, para ver por que estava errado. E tá aqui, é o artigo 141 da Lei 8.112, né? Deixa eu pegar aqui a Lei 8.112 de 90, é rapidinho aqui, Lei 8.112 de 90. É o artigo 141, tá errado mesmo, tá? Deixa eu pegar lá o artigo 141. Vamos lá. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Eu estou no site do Planalto aqui com a lei, tá? As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 4 aqui, olha. O inciso 4 do artigo 141 da Lei 8.112 de 90. Deixa eu pegar aqui, ó. Pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Eu não esqueço mais isso aqui, tá bom? A gente erra uma questão, acontece. Ainda bem que não é na prova. Ainda bem que é estudando aqui, resolvendo questão, porque se fosse na prova já era aqui, né? Perdia essa questão, tá? Então, assim, ó, realmente é a autoridade que houver feito a nomeação que aplica a penalidade quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Peço desculpas e vamos continuar aqui a última questão. CESP 2016, TRE Piauí, analista judiciário da área judiciária. Com base na legislação que rege o processo administrativo disciplinar, assinale a opção correta. No PAD, não se admite provas contra os agentes investigados obtidas por meios ilícitos. Já é a resposta. É verdade, ó. Na verdade, não só no PAD, né? Em qualquer processo, no processo judicial, no processo criminal, não se admite provas obtidas por meios ilícitos. Está lá no artigo 5º da Constituição, não me lembro agora o inciso. Então, realmente, no PAD também não se admitem provas contra os agentes públicos obtidas por meios ilícitos. Vamos ver por que a B está errada. O comparecimento e ciência do agente público investigado em PAD não supre a falta de sua intimação. Supre. Na verdade, deve-se seguir, né, a formalidade. Mas, se, por exemplo, aquele agente público ele foi citado, intimado, foi citado, por exemplo, para apresentar defesa. Eu vou dar o exemplo da citação. Foi citado para apresentar defesa, mas ele foi citado da forma errada. Mas mesmo assim,
Mesmo assim, ele compareceu ali, ele conseguiu comparecer e apresentou a sua defesa no prazo certinho. Há de se convalidar essa citação feita aí do modo errado, né? Então supre sim, tá errado porque falou que não supre. Letra C, vamos ver o erro da C. É obrigatória a cobrança de custas processuais dos agentes públicos apontados como responsáveis pela infração investigada. Na verdade, tem até uma súmula, na verdade, do STF, que proíbe isso daí. Fala que é inconstitucional cobrar qualquer valor aí em sede de processo administrativo, tá? Como garantia de recurso e outras coisas, tá? Essa cobrança de custas processuais aí tá errada. Não representa prejuízo para o PAD o fato de o servidor nomeado para apurar o ocorrido litigar em juízo contra o agente público investigado. Na verdade, representa sim, porque aqui há impedimento, tá? Se a pessoa está litigando contra o outro em outro processo aí, seja civil, seja um processo criminal, né? Não importa, tá? Não pode julgar aquele servidor, por exemplo, lá no PAD. Aqui falou que não representa prejuízo para o PAD o fato de servidor nomeado para apurar o ocorrido, tá apurando ali, tá na comissão que tá apurando ali, né? E ele tá litigando contra aquele agente ali, por exemplo, em outro processo judicial, por exemplo, ou em outro processo administrativo. É claro que representa prejuízo, ele é impedido. Em razão do princípio da solenidade, o PAD deverá obedecer à forma, aos requisitos e aos demais ritos processuais, inclusive quanto à correta invocação das peças utilizadas em suas manifestações, sob pena de não serem conhecidas em juízo de admissibilidade. Na verdade, pessoal, é o contrário, né? Eu vou pegar aqui está falando do processo administrativo disciplinar, mas eu vou pegar a lei 9784, que também trata de processo administrativo, né? Em que ela é a lei geral do processo administrativo, né? Que ela fala assim, olha, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, acho que é o artigo 3º. Olha, aqui são os direitos. Para aí. Só um instantinho, ó. Os atos, artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, os atos do processo administrativo, eles não dependem de forma determinada. Não dependem. Os atos do processo administrativo. E o que é um processo administrativo disciplinar? É um processo administrativo, não é verdade? Então aqui falou o seguinte aqui, olha, aqui, em razão do princípio da solenidade, o PAD deverá obedecer à forma, não. Na verdade é o contrário, na verdade somente quando a lei estabelecer é que vai obedecer à forma, senão não vai obedecer. Compartilhar para vencer, João Carlos Espíndola. Mais aí 5 questões da lei 8.112 de 90. Obrigado, pessoal, grande abraço.